Vamos dar-lhe na Gramado Summit? Começa agora mais um Pode Dar-lhe especial aqui do Serra Park em Gramado durante a 8ª edição da Gramado Summit, o maior brainstorm de inovação e empreendedorismo da América Latina. E hoje um convidado super especial que já faz sucesso aí há algumas gerações. Ele é jovem, mas algumas gerações já tiveram contato com o trabalho dele. Marco Túlio Lara, guitarrista do Jota Quest. Fala pra gente como é que tá, cara. Obrigado pelo jovem aí. Essas palavras são sempre boas de ouvir. É jovem. Algumas gerações, você falou bem. O Jota passou por Porto Alegre, né? E fizemos ali os 25 anos, o Beira Rio, aquela festa estive lá com a família. Então a gente já está caminhando por 30 aí agora, né? E com a mesma jovialidade, né? Atravessando gerações mesmo. Com a mesma graça, vamos dizer assim. Com a né? mesma pegada. É. Bom, cara, o que te traz a Gramado Summit? Como tem sido esse teu giro pelo Brasil, né? Conversando com o público, trocando ideia, como é que tem sido essa troca? Isso surgiu, Pedro. Nós, quando a gente estava vivendo ali na pandemia, eu já tinha a intenção de fazer alguma coisa que não tivesse a ver com o Jota Quest, né? que eu não tivesse a ver com aquela rotina, com aquela temática, com aquele universo ali. Alguma coisa que eu pudesse me expressar no sentido de trazer outras ideias diferentes um pouco daquelas que estão ali dentro. Porque o que é uma banda? Uma banda é um ponto de interseção entre os seus integrantes, né? Então, você tem a interseção, aquilo que comunga com todo mundo que está ali para fazer sentido, mas cada um de nós também tem uma outra parte, né? Que fala com outras ideias e tudo mais. Então, eu fiquei pensando e buscando uma maneira de como eu expressaria isso de uma maneira que não conflitasse com tudo aquilo que eu já vivia. E aí surgiu essa ideia que é trazida como uma palestra, porque o mundo das palestras hoje em dia, eu também no primeiro momento eu falei, cara, mas não é bem uma palestra, porque na minha cabeça ainda é aquela ideia de uma palestra acadêmica, sabe aquela coisa, sim. né? Eu falo, vocês escutam e acabou. Meio professoral, assim, né? Uma coisa assim. E aí eu achei estranho no começo, né? O pessoal, a agência falar, pô, nós vamos aqui fazer uma palestra. É mais uma narrativa, é mais um storytelling, onde eu trago algumas histórias de vida, algumas reflexões sobre os sentimentos que aquela história me trouxe e música. Música, em que eu toco e canto e com o público, que são músicas populares, entendeu? É uma história que não passa pelo Jota Quest, passa por uma coisa mais pessoal, mais íntima, talvez, sabe? E então eu digo assim, um movimento, não é um movimento solo, é um movimento pessoal. Pois é muito comum a gente ver bandas, e principalmente depois de algum tempo na estrada, a gente vê os integrantes, projetos paralelos, projetos pessoais e tudo mais, né? É essa vontade de botar para fora realmente alguma coisa que está fora dessa intersecção e já aproveitando, assim, a gente está, né, num brainstorm aqui, que é esse evento de empreendedorismo, também é empreender, né? É tirar uma ideia do papel, é levar, né, para a rua, é fazer isso rodar. Como que é esse processo todo de construir realmente um novo projeto depois de estar numa banda já consolidada, né? No meu caso, posso falar pela minha experiência, a que eu tenho vivido. Primeiro, nós temos uma agenda de show grande, né? Então eu tinha que buscar alguma coisa que eu pudesse ocupar um espaço que ainda não estava ocupado, né? Não adianta, por exemplo, os finais de semana, a coisa dos eventos de show, eles são finais de semana, à noite, a maioria das vezes, né? Então não adianta, eu tinha que buscar algum outro tempo, algum outro movimento para fazer isso. E quando eu comecei a pensar, e essa ideia da palestra, essa ideia das músicas, a ideia de não passar pelo Jota Quest. Por que não passar pelo Jota Quest? Porque o Jota, eu acho que é uma história construída por 5 pessoas. Então, enquanto nós estivermos juntos, tomara que a gente esteja junto por muitos e muitos anos, quem vai contar essa história somos nós 5. Legal. Não cabe a nenhum de nós específico contar uma história ali, né? Então, acho que primeiro parte desse ponto, de respeitar uma história e os seus personagens, os donos dessa história. Lindo. A vontade de contar outras histórias, que são, como eu falei antes, mais pessoais e tudo.
E aí eu comecei a pensar, assim, de fato, vamos tirar da cabeça e vamos... E eu comecei a roteirizar, escrever, como uma peça de teatro, entendeu? Legal. Quando falam de palestra, e eu estava falando que eu achei meio estranho, sempre por causa disso, é uma narrativa, é como um trovador solitário ali, eu, violão e voz. E antes de entrar, eu estava conversando com o Teddy, que estava aqui, o Teddy do Nenhum de Nós, e eu conversando com ele, ele falou, cara, tem um telão, você vai ter PowerPoint, coisas assim. Eu falei, Teddy, não, eu sou um trovador solitário, imagina, é violão e voz, e mais nada, só eu ali contando as histórias, tocando as músicas e fazendo as reflexões, alguma coisa assim de histórias vividas por mim, sentimentos que eu trago, que eu senti e que eu percebo que as pessoas se identificam muito, porque são sentimentos universais, né? São sentimentos atemporais, o sentimento do medo, da coragem, da superação, da tristeza, da angústia. São coisas que os meus episódios de vida me trouxeram isso. E elas se identificam porque elas também têm os seus respectivos episódios e a identificação do sentimento, né? Quando a gente fala sem medo do futuro, que é o tema, né? E romper essa parede mesmo, né? Do ídolo, muitas vezes, ou do artista que eu admiro, né? Vamos lá. Ele também sente o que eu sinto, passa por situações cotidianas, né? E que histórias são essas? Quem é o Marco Túlio que o público está conhecendo agora? Aí, exatamente isso. Aquele Marco Túlio, guitarrista do Jota Quest, todo mundo já conhece, né? Agora, quem é essa outra pessoa? Então, eu trago um pouco dessa outra pessoa. Dessa mesma pessoa, mas essa outra parte, né? E quando você fala do empreendedorismo, que é um evento que nós temos aqui também, uma carga de empreendedorismo grande, eu acho que a gente cada dia mais vive esse mundo, o entendimento, e trazendo para o campo do artista, o que é o artista? Ele vai buscar empreender a sua própria arte, né? Ele tem que ser o empresário da sua própria arte, né? Para poder fazer disso a vida dele. Né? Ou então vira um hobby. Mas enquanto você quer, não, eu quero que minha profissão seja em torno disso, eu quero viver disso, com isso, que é um privilégio. Viver com a música, eu sinto um enorme privilégio por isso, mas há de se ter um entendimento e a busca por isso. Eu sou empreendedor, né? da minha arte. No fim das contas é uma venda, né? Ontem a gente teve aqui na Gramado Summit, na abertura, na manhã de abertura, a Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza. E ela falou, gente, não tenham vergonha de vender. Eu vendo o tempo inteiro. Eu vendo a minha empresa agora aqui para vocês. Eu estou vendendo a minha empresa. Mas a tendência é a gente, enquanto empreendedor, enquanto qualquer outra profissão, a gente não se considerar vendedor, a menos que a profissão seja vendedor. Para o artista, como que funciona essa relação, assim, né? Da venda, dessa relação com o mercado, porque é um pouco mais bruto do que a arte, né? Quando a gente fala do empreendedorismo no mundo artístico, aí eu vou falar do próprio artista e se entender, né? Ele vai ter a sua estrutura, vai ter um empresário que vai vender, que aí é um vendedor mesmo. Ótimo. Mas eu acho que o empreendedorismo, no caso, eu me coloco no seguinte, eu tenho que criar um produto, vamos chamar um produto, né? Porque ele vai ser em algum momento colocado de uma maneira numa prateleira para ser. Então eu não me incomodo com esses termos assim, mas eu vou criar, desde que seja genuíno este produto, autêntico. Uma relação bem madura com a indústria cultural que está aí, né? E é sempre, quando a gente fala de uma palestra assim, que traz histórias de vida, ou da música que você canta sobre aquilo que você percebe no mundo e na vida, tudo isso é artesanal, né? Tudo isso é feito de uma maneira muito artesanal. Eu roteirizei tudo aquilo, mas para que isso não fique dentro da minha casa só, eu preciso entender e preciso trabalhar para que as pessoas se sintam seduzidas por isso, sintam curiosidade de se aproximar disso, né? Daí está um trabalho de você aparecer, de você mostrar, de você trazer isso, de você estar o tempo todo se aperfeiçoando. Né? Eu sei que um dos rituais mais difíceis que a gente tem, e eu pelo menos sinto, é se assistir. Sim. Sabe? Se assistir. Eu vou dar um exemplo muito simples. Todo mundo, quando ia gravar o recado da secretária eletrônica,
olha, eu sou o Marco Túlio, eu não estou aqui à disposição, deixe seu recado e eu te ligo depois. Não tinha isso? Aí você gravava a primeira vez, ao que você ia ouvir, fala assim, nossa, minha voz tá horrorosa, e tá tudo, né? Você grava aquilo ali 10 vezes até ficar bom. Bom, provando que já passou algumas gerações. Hoje é no WhatsApp. Hoje no WhatsApp. A pessoa manda e ouve. Agora você imagina o ritual de você, por exemplo, tá fazendo uma palestra, um show, ou você tá ali executando, tá no palco, e você grava tudo aquilo e vai se assistir, né? É dolorido, porque a sua percepção é sempre diferente daquilo que quando você vê ali, ó, sabe? A hora que você vê, deixa eu ver o que o público está vendo. Mas é um ritual importante para que você comece a aproximar a sua intenção da realidade, né? Eu pratico isso muito. Então, isso tudo faz parte do meu processo de empreender dentro desse ambiente novo para mim, que é o de palestras, vamos chamar assim. Eu acho muito legal esse negócio da palestra, porque eu chego no palco e falo, gente, isso não é uma palestra. Mas também não é um show. Né? Mas o que é, Matheus? Vamos construir juntos. E assim, é muito estranho também. Assim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um storytelling, uma narrativa. É um termo que não cola, assim, né? Sim. Você tem que explicar o tempo todo. Então, vamos de palestra, uma palestra musical, tá tudo certo. Não, mas é legal, Marco, porque assim, a gente está trazendo aqui termos que são relativamente novos, o storytelling e tudo mais, e a Gramado Summit é também sobre inovação, né? Então, fala um pouquinho pra gente a tua visão sobre estar sempre se reinventando, se recriando, sem perder a essência, porque uma banda com mais de 25 anos de estrada e hoje também um projeto, né, tirado do papel, tirado da cabeça, é inovar, né? Como é que é esse processo para não cair no lugar comum, para sempre trazer coisas novas? Isso aí você fala, nós estamos vivendo hoje um universo de ansiedades, né? Ansiedades e medo, né? Diante não da mudança, porque a mudança sempre ocorreu, mas da velocidade das mudanças. As transformações, as mudanças, elas são cada vez mais rápidas, tão rápidas, assim, numa velocidade que as pessoas ficam realmente ansiosas e com medo de não acompanharem isso, de sucumbir a esse movimento todo, né? Então eu acho e eu falo nessa minha narrativa que é o seguinte, que as transformações elas estão aí. Você tem medo, você não vai mudar esse processo, ele vai existir, né? E a gente não pode buscar a nossa segurança, a nossa estabilidade, vamos dizer assim, o nosso porto seguro não pode estar fora, em algum lugar, algum trabalho, ela tem que estar dentro da gente, entendeu? Dentro da gente, buscar alimentar esta confiança dentro da gente, através daquilo que for, através de trabalho, de estudo, de busca de conhecimento, de entendimento, de ter uma percepção e um posicionamento que rumem no sentido de alimentar essa autoconfiança, porque é uma coisa, meio assim, usando uma ilustração simples, eu sou de uma geração que eu nunca vivi um mar calmo, do ponto de vista de Brasil, de economia, de inflação, de governo daqui, de governo daqui, dali. Nunca, minha geração nunca viveu um mar calmo. Você teve que aprender a nadar, entendeu? E agora, se aprendendo a nadar, se descobrindo como funciona, pode vir a maré que for que você vai saber nadar. Mas você vai buscar alimentar e aperfeiçoar cada vez mais essa confiança interna, porque isso é alimentado com conhecimento. A autoconfiança não vem do nada assim, né? Alimentado com autoconhecimento, com exercício, com humildade, né? Com a busca pelo aperfeiçoamento. Então, tudo isso sim, são elementos que fazem com que você sinta em um porto seguro dentro de um mundo caótico. Porque o mundo não vai deixar de ser caótico. E acho que tudo isso torna mais genuíno, né? A arte que for, qualquer que seja a entrega, no final das contas, é mais genuíno, a gente acredita mais na nossa essência e acho que facilita até para se conectar com esse público, né? E para acreditar no que está entregando. Essa é parte da mensagem que eu trago. Eu tenho lido muita coisa do estoicismo e tal, e é muito isso, sabe? Que é uma filosofia, não é uma religião, Sim. Não é uma doutrina, é uma filosofia de vida que diz isso. Gente, o mundo é caótico, para o bem e para o mal.
Ele é caótico, você não controla isso. Então, você tem que atuar naquilo que você tem algum controle, que é o quê? A gente mesmo. As nossas ações, as nossas reações, né? E isso a gente tem algum controle. Os nossos pensamentos, talvez, de vez em quando. Às vezes a gente pensa em coisas que a gente nem quer, né? É verdade. A gente não controla. Bom, mas aí também o autoconhecimento vai levando a esse controle um pouco mais. Lógico. Então eu trago um pouco desta palavra, sabe? Que é uma palavra de fé na vida, entendeu? E dessa busca que cada um de nós persegue por ser protagonista da própria vida, por ter consciência da própria vida, pelo despertar de uma consciência reflexiva, sabe? Porque a vida, ela passa, cara, né? Olha pra você ver, você estava falando, Jota Quest, outro dia estava no Bar Opinião, fazendo um show, pela primeira vez, sold out na nossa vida, isso há mais de 25 anos atrás. A gente estava aprendendo música no camarim, que a gente não sabia tocar a própria música do disco e o público pedindo. E já se passaram 25, 27 anos daquilo, né? Olha que já voou. É uma super história, uma história linda. Marco, eu passaria mais quantos dias durasse a Gramado Summit aqui te ouvindo e trocando ideia, porque realmente é muito legal ouvir um artista dos mais renomados e importantes da nossa música brasileira, né? E trazendo e compartilhando não só conhecimento, mas também sentimento com o público. Então a gente te agradece pela participação aqui no Pode Dar. Foi um prazer, viu? Prazer pra gente bater, poder bater um papo, poder falar um pouco disso, participar desse evento. Gramado, nós estamos dentro de uma nuvem, né? Eu saí agora, nós estamos dentro de uma nuvem aqui. Estamos envoltos aqui. É a desculpa perfeita que a gente tem para entrar numa casa dessas aí, tomar um vinho, comer essas comidas maravilhosas que tem aqui. É verdade. Não é? É verdade. O Marco está dizendo que Gramado hoje está com uma neblina daquelas, a cidade está com aquele clima conhecido mundialmente. E a Gramado Summit também está envolta em conhecimento, em inovação, em empreendedorismo. Talvez vocês até tenham ouvido algum barulho aqui, porque o poeta, escritor, Fabrício Carpinejar, estava aqui do nosso lado também, trocando muita ideia com o público, fazendo bastante barulho. Ele mora em Belo Horizonte, inclusive. Ele mora em BH. Eu já encontrei com ele lá. Uma grande figura, né? E também está aqui para isso, para esse cenário tão efervescente que é a Gramado Summit, né? Marco, obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado aí pela companhia nesse momento aqui. Vamos em frente. Beleza, a gente agradece também a você que ficou com a gente até o final desse episódio. Lembrando que todos os conteúdos da Gramado Summit e do Pode Dar estão no YouTube e no Spotify, e os links estão aqui na descrição do episódio. Esse episódio contou com mais uma produção primorosa da galera da Padrinho Conteúdo e é um oferecimento em parceria com a Gramado Summit. Até a próxima. Pode dar-lhe. Vai, Gramado Summit.